meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos juntos nesse momento em que compartilhamos hoje com vocês uma palavra de conforto, de consolação, que é a que nós precisamos buscar nesse momento que nós estamos atravessando dentro do nosso contexto aqui do Rio Grande do Sul. Estamos vivendo uma situação inusitada. Nunca vivemos esse quadro. Nossa geração não conhece esse tipo de situação que nós estamos vivenciando agora. As últimas notícias que nós tínhamos desse tipo de evento, e que nem foi tão grande assim, já fazem quase 100 anos. Então nossa geração não conhece esse tipo de problema que nós estamos vivendo agora. Talvez por isso nós estamos tendo tanta dificuldade de entender, de assimilar esse momento. Mas estamos sendo muito criativos na administração dele, estamos tendo muitos movimentos bonitos de integração das pessoas em torno dessa demanda que temos agora. Talvez nunca vivemos esse contexto, essa demanda de tanta necessidade de olhar humanizado entre nós. Com certeza temos aí diante de nós páginas extremamente severas sendo escritas na nossa história. E dentro desse contexto, dessa severidade toda, dessa dificuldade, desse peso, né, que nós estamos carregando nesse momento, surgem muitos comentários, muitos pensamentos, muitas ideias, muitas reações. Existem aquelas reações naturais de não entendimento, né, das coisas. Por que isso? Né? Por que tanto? Quando é que vai terminar? As falas da inconformidade, que fazem parte do nosso contexto de humanidade. Nós não estamos preparados para dificuldades e coisas ruins. Nós gostamos de tranquilidade, serenidade, conforto. O ser humano aprecia isso, precisamos disso, né? E é bom que tenhamos isso, porque até quando nós olhamos para a história da criação do mundo, no nosso relato bíblico nós vamos ver que quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano num contexto em que todas as coisas eram favoráveis. Essa é a natureza humana, né? Fomos criados dentro de uma área de absoluto conforto em que tudo estava bom. O texto bíblico diz que Deus, quando viu tudo, viu e disse que tudo era muito bom. Então, o contexto do surgimento, o berço da humanidade, não é um contexto de dificuldade, sofrimento, privações, como esse que nós estamos vivendo agora. Por natureza, nós temos uma lembrança de conforto dentro da nossa história de humanidade. Então, podemos entender por que o desconforto ele nos incomoda tanto, ele nos deixa tão desarmonizados, em conflito e muitas vezes até em revolta. É perfeitamente entendível, compreensível qualquer tipo de reação que nós tenhamos dentro desses contextos. Me chama muita atenção que ao mesmo tempo em que alguns estão sendo severamente punidos, né, com essas questões sociais das enchentes, das devastações e de todas as coisas que estão acontecendo à volta, nós temos, na mesma intensidade que alguns vão perdendo tudo, a gente tem um movimento de humanidade solidária que vai procurando fazer tudo o que pode para devolver um pouquinho, pelo menos, de conforto para as outras pessoas. E isto é muito bonito de ver. É momento de a gente poder acolher os que estão envolvidos em situação de problemas e dificuldades, poder acolher esse cuidado. E momento de nós que estamos numa outra condição, de podermos oferecer esse cuidado. Sermos incansáveis. Porque talvez este é o chamado que Deus está fazendo para a humanidade, para que nos olhemos uns aos outros, para que nos cuidemos, para que nos acolhamos. Como Jesus fala ali nas últimas palavras dele, na última mensagem que ele deixa antes dele enfrentar todo o sofrimento, morte e cruz,
ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês se amem uns aos outros. Pois esse momento que nós estamos vivendo agora é o momento em que talvez está clamando mais alta a necessidade de nos amarmos uns aos outros, manifestarmos o nosso amor. E olha só que interessante a gente poder pensar que, se por um lado precisa ter aqueles que demonstram amor e que fazem por amor, por outro lado precisa ter aqueles que acolhem o amor, que acolhem a bondade. Então, esse é o momento do nosso encontro, daqueles que precisam e daqueles que podem, daqueles que não têm e daqueles que têm. E aí nós nos encontramos. E este encontro pode nos dar maior completude humana. Como seres humanos, nós podemos nos ver mais completos. Quando Deus deixou este mundo para nós aqui cuidarmos dele lá, entregou isso para Adão e Eva, era um mundo perfeitamente harmonizado. Não existiam desastres ecológicos como nós estamos tendo agora. A ação da própria humanidade foi que desencadeou processos que trazem essas dificuldades que nós estamos tendo hoje. A inquietação humana, a irresponsabilidade humana trouxe complicações e agora nós somos vítimas disso. Não é culpa de Deus que nós estamos sofrendo isso. O que Deus fez era muito bom. A ação humana acabou estragando e hoje nós somos vítimas dessa ação humana. Então, é bem importante a gente ler esse momento com responsabilidade de novo, no sentido assim do que nós hoje estamos fazendo para as futuras gerações, para que as nossas futuras gerações não tenham essa severidade, não sejam punidos por ações nossas, que possamos ter consciência e cuidado para com o mundo, a natureza em que nós estamos inseridos, para evitar esse tipo de problemas e dificuldades. E essas coisas começam bem cedo. Agora é o momento de nós nos amarmos, de nós cuidarmos uns dos outros, de nós olharmos uns para os outros e de nós falarmos do amor de Deus e do cuidado de Deus para todas as pessoas. Este é o chamado do momento. Vai ser muito importante que você consiga fazer, se você está em condições de fazer, atos de solidariedade, e vai ser muito importante que você possa acolher os atos de solidariedade das pessoas que estão te amando e te cuidando também. Então nós vamos ter um encontro que vai ser um encontro talvez restaurativo das nossas relações humanas. Nós não faz muitos anos passamos por uma assolação epidêmica em que tivemos chamados também de socorro, de ajuda, de solidariedade. A pandemia nos colocou numa escola que nós nunca imaginávamos ter que frequentar. Conseguimos amar, conseguimos proteger muitas pessoas, conseguimos salvar muitas pessoas, conseguimos envolver muitas pessoas com amor e agora estamos sendo chamados de novo para essa ação de solidariedade humana. E será muito importante que não neguemos o nosso olhar, que estendamos a nossa mão e que possamos agir como aquele bom samaritano, que fez questão de olhar o que estava à sua frente, para enxergar o que estava ali, a dor e o sofrimento daquela pessoa, daquela vítima à beira do caminho, e de disponibilizar o seu tempo e os seus recursos para acudir a essa necessidade. Quanto foi importante aquele olhar daquele bom samaritano para aquele homem que estava necessitado lá. E o quanto aquele necessitado acolheu mansamente toda a ajuda que ele estava recebendo. Assim é que Deus olha para a humanidade. Deus está do nosso lado, sim. E Ele está do nosso lado através das pessoas que amam, que protegem, que cuidam e que se transformam em verdadeiros anjos na vida uns dos outros. Então, creio que o maior e mais importante chamado que nós estamos tendo hoje é de sermos anjos na vida das outras pessoas. Cuidar, proteger, amar e ajudar, estender a mão, prestar atenção, ser atento, no seu olhar para poder ser ativo e proativo também nas suas ações. O quanto você pode fazer pelo seu próximo hoje. Você vai descobrir o seu limite. Você vai descobrir o seu tempo, você vai descobrir a sua forma de fazer isso. Você não vai deixar de fazer isso.
que você já foi tocado pelo amor de Deus, você é filho de Deus, você tem a Deus no teu coração, Deus está do teu lado, te motivando, te capacitando e te instruindo para fazer esse atendimento que agora está sendo tão necessário. Que toda essa dor do nosso grande estado do Rio Grande do Sul possa ser acolhida pelos olhares daqueles que estão, sim, sentindo esta dor. Alguns estão sentindo esta dor diretamente, perdendo todas as coisas, perdendo inclusive pessoas e familiares. E outros estão sentindo essa dor, olhando para tudo isso e não conseguindo fazer transformações para acabar com esse problema. Não é a nossa responsabilidade acabar com esse problema, mas é a nossa responsabilidade cuidar das pessoas que estão sendo vítimas desse problema. Isso sim é a nossa responsabilidade. Então o convite que trago a você é de nós sermos responsáveis pelo momento que nós estamos vivendo e buscarmos palavras que possam ser animadoras. Por exemplo, nós temos aqui um texto que nos dá muita esperança, um texto bíblico do Salmo número 16, aonde está escrito no versículo 5: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. As bênçãos, elas vão chegando agora. No meio de toda essa situação de desgraça e sofrimento, as bênçãos vão chegando. As pessoas abençoadas vão aparecendo e vão trazendo essas bênçãos. Deus vai providenciar sempre pessoas que tragam essas bênçãos, que Deus quer entregar as bênçãos através das pessoas. E nós podemos ser os mensageiros das bênçãos divinas no atendimento, no socorro e na ajuda para essas pessoas que estão necessitadas, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Não está naquilo que temos, mas naquilo que somos. Deus está do nosso lado e Ele não nos deixará desamparados. Não nos deixará sem esperanças. Ele nos motivará a continuarmos firmes e na certeza de que com Ele nós venceremos mais este momento. Então, meus irmãos, nos animemos uns aos outros, fortaleçamos nossas convicções, busquemos as bases da nossa esperança e falemos deste amor de Deus para as outras pessoas. Porém, mais do que falar, será necessário agir motivado pelo amor que Deus colocou dentro dos nossos corações. Que Deus nos ajude, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. A vocês que estão vítimas diretas dessas enchentes, perdendo tudo, e a nós outros que estamos numa situação de um pouco mais conforto, podendo trazer uma palavra para vocês, que nós possamos nos encontrar em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e possamos olhar para a mão dele com esperança, na certeza de que ele está do nosso lado. E por isso nós não seremos vencidos, venceremos. Passamos agora, estamos no meio de uma grande batalha, mas a batalha final está garantida, a vitória para aqueles que confiam em Deus. E nós confiamos em Deus. Que Deus te ajude, te abençoe, te conceda graças, forças para resistir a esses grandes momentos de grandes tentações e provações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Na próxima semana, a gente volta aí a conversar mais um pouquinho. Tchau, tchau.